Gente querida, bom dia, a paz do Senhor para você, seja bem-vindo. Nós estamos na manhã de domingo, mais um dia de culto matinal, celebração ao Senhor, e que bom ter a certeza da sua presença aí no outro lado com a sua família, para juntos adorarmos a Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos, graça e paz da parte do Senhor. Quero ler com você a palavra de Deus, lá no Salmo 103, somos convidados a render graças ao Senhor, bendizer o nome do Senhor, e a Bíblia diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele que sara todas as tuas enfermidades, é Ele que redime a tua vida da perdição, é Ele que te coroa de benignidade e de misericórdia, é Ele quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a água. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Amém? Maravilhoso esse salmo. Vamos bendizer ao Senhor nesse tempo, vamos engrandecer ao Senhor através desta celebração. Quero orar com você, quero convidar você a juntos invocarmos o Senhor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade tão feliz de estarmos reunidos em torno da tua presença. Que a nossa alma bendiga ao Senhor, que tudo que há em nós nesse tempo bendiga teu santo nome por tudo que fazes na nossa vida. Obrigado pela alegria, obrigado pela paz do teu Espírito, obrigado pela tua presença em nós através do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pelo teu perdão, tua salvação, certeza da vida eterna. Ó Deus, obrigado por esta pessoa no outro lado aqui deste celular, que celebra ao Senhor comigo também. Que seja esse um tempo de alegria, de gratidão, que possamos bendizer ao teu nome por todas as coisas. Assim te oro no nome de Jesus, amém, amém. Vamos louvar ao Senhor, duas canções, você louvando daí, eu louvando daqui, e daqui a pouquinho estamos juntos novamente, em nome de Jesus. Santo, Santo, poderoso, é o que hás de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. De graça e paz, tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo, poderoso, era o que hás de de graça e paz, tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, a honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus.
olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, pela cruz me amou, me atraiu e eu, sem palavras, pela cruz me amou, seu amor. Pela cruz Jesus me amou. Pela cruz, pela cruz. Engrandecido seja o Senhor, louvado seja Deus. Nós vamos aprender sobre missões mais uma vez. Um vídeo missionário vai ser passado agora para que você se interaja, para que você mobilize a sua família e o seu coração com a obra missionária. Estamos em campanha de missões mundiais. O tema da campanha é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. E a divisa, Filipenses capítulo 4, versos 4 e 5, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade notória a todos, perto está o Senhor. Vamos aprender então sobre a sua grandiosa obra de alcançar o mundo inteiro com a alegria de Jesus.
Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo, o Deus missionário, seja com todos vocês. Meu nome é César Queiroz, eu sou missionário da Junta de Missões Mundiais, aqui no Equador, na cidade de Riobamba, nas montanhas equatorianas. Eu, Deise Lousada, minha esposa, e Luiz Felipe Lousada, de Queiroz, de 12 anos, também está aqui com a gente. Nossos filhos maiores ficaram no Brasil. Nós estamos aqui dentro do trabalho que tem sido feito pela Igreja Batista no Brasil e tremendamente agradecido pela sua fidelidade, pela sua entrega de oração e sustento. Muito obrigado a você que tem se mantido fiel ao chamado de Deus à Igreja. Aqui nós estamos fazendo um trabalho junto ao Seminário Berea, que é um seminário em convênio com a Junta de Missões Mundiais. Estabeleceram para que nós pudéssemos trabalhar junto ao seminário com seminaristas quichuas. São índios dessa região, onde nós estaremos treinando e capacitando plantadores de igreja nessa região. Por alguns motivos, o seminário ainda não deu o pontapé inicial de fato. O que acontece é que durante esse período de 7 vai fazer 8 meses agora que já chegamos aqui no Equador, nós estamos utilizando o esporte e a música como ferramenta como uma plataforma de proclamação. O que acontece é que durante esse tempo nós tivemos o contato com atletas locais, dentro da perspectiva de trabalho elaborada dentro dos clubes esportivos, e por nós sermos brasileiros surgiu interesse de conhecer melhor o trabalho que nós fazemos com o esporte. O que acontece é que conhecemos um jovem de aproximadamente 30 anos, se chama Walter, e conhecemos o seu testemunho. Walter, ele desde pequeno foi abandonado e passou a infância e a adolescência muito difícil, se envolveu rápido com as drogas, com o narcotráfico, assalto à mão armada, foi preso e há 8 meses atrás, quando Walter saiu da cadeia, ele saiu decidido a matar o noivo da sua ex-esposa e se matar, logo em seguida tirar sua vida. O que aconteceu é que Deus não permitiu, ele colocou uma mulher, membro de uma igreja local, que foi utilizada por Deus para que ele entregasse sua vida a Jesus, e ele teve esse encontro pessoal com o Senhor. De lá para cá, dentro desses 8 meses, Walter está sendo tratado pelo Espírito Santo de Deus. É clara a transformação que houve na vida dele. Um homem agora sedento pela palavra, sedento por Jesus, de conhecer mais. E foi exatamente nesse momento que nós nos conhecemos. Walter, ele faz parte desse clube onde nós estamos trabalhando como proposta de plataforma de proclamação através do esporte. Um grupo de irmãos em Cristo, missionários do esporte, que nós estamos fazendo esse trabalho. O que acontece é que propomos a possibilidade de um pequeno grupo de estudo bíblico em nossa casa. Walter logo aceitou o desafio e começamos a elaborar o estudo chamado Hacia la Meta. E não só Walter começou a se envolver nos estudos e gostar de estar com a gente, que eu vou explicar isso que aconteceu com ele especificamente, mas também Walter começou a ser um veículo de chamamento de outros jovens do mesmo ciclo dele, que o conheceram, viram sua vida transformada e querem conhecer o que está acontecendo com Walter. Walter tem trazido outros jovens também por causa do futebol, para que eles possam estar junto com a gente nesse pequeno grupo que já está crescendo de estudo bíblico. O que acontece é que Walter ele nos confiou que dentro dessa cultura equatoriana ninguém trata o Walter como nós estamos tratando. Até mesmo dentro da própria igreja há amabilidade, existe o convívio entre irmãos, muito gostoso, mas até aí, porque eles estão muito mais
resistentes a receber outras pessoas nas suas casas. Então o Walter, ele conversando comigo, falou: César, só você e sua família me recebem em casa, mas ninguém. Então nós temos isso como testemunho, não só o testemunho nosso pessoal, mas isso é trabalho de uma igreja que está orando no Brasil, que está investindo tempo de oração e sustentando os missionários no campo. Você faz parte do testemunho do Walter. Ele está crescendo na área, em termos de maturidade espiritual, está muito contente, e nós também estamos, porque sabemos que podemos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Que Deus os abençoe e que sigamos firmes e constantes na obra que o Senhor já nos confiou, que é ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. A proclamação do Evangelho é o trabalho que a igreja tem feito com grande esmero, com grande carinho, e esse é um dos resultados que a gente pode testemunhar daqui. Continuem firmes, segurando as cordas, em nome de Jesus. Um forte abraço, até logo. Já estamos de volta e nós vamos agora convidar você a orarmos juntos. A palavra de Deus nos diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Segundo a sua riqueza, segundo a sua graça, segundo o seu poder. Quero orar por você, quero orar pela sua vida, quero convidá-lo a orar comigo por esse tempo de tamanha crise que estamos atravessando no país, no nosso estado, quantas famílias dilaceradas e ao redor do mundo também. Vamos buscar ao Senhor. Deus, mais uma vez invocamos o Teu nome em oração, certos de que Tuas promessas jamais falharão para cada um de nós. Obrigado, ó Deus, porque podemos descansar na Tua palavra e, como lemos aqui no texto sagrado, o Senhor nos diz, nos revela que suprirá toda a nossa necessidade em glória, em preenchimento da Tua presença, da Tua graça, do Teu favor, em Cristo Jesus. Ó Deus, o mundo está muito carecido do Senhor. O mundo está muito carecido, Pai, da Tua presença. Pessoas andam como zumbis, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber como sobreviver. Deus, nós temos esse prumo, nós temos no Senhor a direção certa, nós temos no Senhor o esteio, a base para o conforto da nossa alma. Tem misericórdia, Pai, do mundo, do nosso país, das autoridades competentes, daqueles que estão, ó Deus, na linha de frente desta batalha contra esta pandemia. Dá-lhes livramento, dá-lhes, ó Deus, segurança do que estão fazendo para a melhoria das pessoas. Abençoa a comunidade para que estejamos todos confiando no Senhor. Aqueles que perderam emprego, aqueles que perderam seus parentes, aqueles que têm as suas economias comprometidas, sabemos que todos os setores têm sido afetados, mas o Senhor, diz a Tua palavra, suprirá em riquezas, suprirá com a Tua glória. Por isso, Senhor, vai de encontro a esses corações, vai de encontro a esta pessoa que ora comigo agora, que talvez esteja nesse quadro de desespero, de aflição, de aperreio, de preocupação. Dá-lhes a certeza do Teu suprimento na sua necessidade, na pessoa de Jesus. Socorre esta família, socorre este enfermo, abençoa e dá-lhe a certeza, a garantia de que no final ele vai bendizer o Teu santo nome pela obra que hás de fazer para louvor do Teu nome.
Assim nós te agradecemos, Pai, no nome bendito de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Uma mensagem musical preparará os nossos corações para o próximo momento do culto, que é a reflexão da palavra de Deus. Que Ele assim nos abençoe. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me deixe adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as
a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Muito bem, queridos, amados irmãos, eu quero nesse tempo refletir com você acerca da palavra de Deus e quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no texto de Josué, capítulo 7. Abra a sua Bíblia aí, acesse o seu smartphone, Josué, capítulo 7, ok? Quero falar nessa manhã sobre a importância de buscarmos santificação na pessoa bendita do Senhor. Eu não sei se você concorda comigo, mas nesse tempo de crise mundial, as pessoas têm de todas as formas tentado nos trazer respostas convincentes quanto à causa, quanto à origem dessa pandemia que estamos vivendo do coronavírus. Tanta informação, a gente fica como que meio perdido. É claro, irmãos, que essa tentativa, muito dela, é reflexo da facilidade de nos conectarmos ao mundo da informação, a nossa facilidade de acesso à tecnologia. E muitas dessas supostas respostas são até interessantes, algumas absurdas, outras engraçadas. Por exemplo, com todo respeito, eu não sei se você pensa dessa forma, mas essa semana recebi uma informação, uma mensagem, aonde pessoas diziam: será que esse coronavírus não foram os Illuminatis que inventaram? Será que não são os Illuminatis que estão por trás do coronavírus, dessa pandemia? Os Illuminatis representam um grupo secreto de poderosos espalhados pelo mundo inteiro que visam o controle mundial das nações. E essa pessoa perguntou isso: será que não são os Illuminatis que estão por trás desse negócio? Será que eles criaram em laboratório o vírus do coronavírus e guardaram em segredo, igual o segredo da Coca-Cola, e só vão revelar para o mundo quando o mundo de repente se render a eles? Engraçado a gente acreditar nisso, mas tem gente que acredita e eu respeito. Eu confesso, irmãos, que não tenho em mim, na minha pessoa, não tenho respostas suficientes, nem convincentes para ninguém. Por outro lado, eu creio que muito mais do que procurarmos respostas do lado de fora, Deus deseja que nós nos voltemos para o lado de dentro de nós. Muito mais do que procurarmos respostas na internet, nos meios, veículos de comunicação, em algumas pseudociência, muito mais do que isso. O Senhor deseja que o nosso tempo de confinamento social seja para nós uma oportunidade, onde olhemos para dentro de nós, façamos uma autoanálise, façamos uma introspecção e respondamos a seguinte pergunta: como é que anda a nossa vida com Deus? Você já parou nesses dias para pensar sobre isso? Como é que está a sua vida com o Senhor? Quais são as coisas que de repente estejam atrapalhando a sua vida de santidade ao Senhor? Sabe, irmãos, talvez seja esse o tempo do povo de Deus, o tempo para que a igreja do Senhor, para que eu e você nos reencontremos com o Senhor, nos voltemos para o Senhor e tenhamos a humildade de atender, de responder ao conselho do próprio Deus feito a nós, através do Espírito Santo, que Ele fez também à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, quando a Bíblia diz que o Senhor, por meio do Espírito, disse àquela igreja: eu tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Meu querido irmão e amado em Cristo, responda aí para você mesmo. Não deixa nem teu parente saber. Responda aí no seu coração com sinceridade. Você já foi um crente melhor do que você é hoje? Responda aí para você. Você já foi um crente melhor? Claro que esse melhor não significa um melhor do ponto de vista financeiro. Não é isso que eu estou perguntando. Não é um crente melhor porque já teve mais saúde, já teve mais dinheiro, já teve mais recursos, era mais novo. Não é nesse sentido. Você já foi um crente melhor no sentido de ser mais entregue ao Senhor. Você já foi assim? Um crente que se entregava mais para Deus, um crente mais dedicado, um crente mais comprometido, um crente que amava mais ao Senhor do que todas as coisas, um crente mais obediente, um crente mais dependente do Senhor, um crente mais entregue ao Senhor, um crente mais santo. Você já foi melhor como crente do que está sendo hoje? Se a sua resposta foi um sonoro sim, não se surpreenda, meu irmão, mas hoje em dia, infelizmente, há muitos nessa mesma situação. Você não está sozinho nessa fila não, está assim de gente, está assim de crente vivendo essa frieza espiritual. E a grande questão nessas horas é: como é que isso acontece na vida da gente? Como é que a gente, sem se dar conta ou conscientemente, desce ladeira abaixo e chegamos a esse nível tão baixo, tão pequeno, tão raquítico na santidade? Eu olho para esse texto de Josué capítulo 7 e encontro pelo menos duas respostas que nessa manhã eu quero compartilhar com você. E a primeira resposta está nos versos de 1 a 5. Josué capítulo 7, versos de 1 a 5. Nós perdemos o foco da santidade quando não percebemos que o pecado em nossa vida torna pequenos problemas em grandes gigantes. Você entendeu isso? Perdemos o alvo, perdemos o foco da santidade quando não percebemos que o pecado na nossa vida, ele torna pequenos problemas em gigantes invencíveis. Versos 1 a 5, a Bíblia diz assim: prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam apenas alguns 2.000 ou 3.000 homens, e vamos ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque eles são poucos. Assim então subiram lá do povo 3.000 homens de Israel. Só que eles fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles 32 homens, e seguiram-nos desde a porta até Serabim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Tornou-se como água.
É importante entendermos aqui, irmãos, que antes do povo conquistar Jericó, no capítulo 6 desse mesmo livro de Josué, antes do povo derrubar aquelas muralhas de Jericó, Deus havia lhes dado a seguinte ordem: olha, gente, quando vocês chegarem a Jericó, quando vocês derrubarem as muralhas de Jericó, fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, porque vocês, se isso fizerem, serão destruídos. Essa foi a ordem do Senhor. Mas aqui no capítulo 7, a Bíblia diz que, ainda no capítulo 6, a Bíblia diz que um homem chamado Acã, israelita, da tribo de Judá, que sabia dessa ordem do Senhor, ele foi desobediente. Ele tomou para si objetos que Deus havia condenado, que Deus havia proibido. Ele escondeu os objetos na sua tenda e colocou todo o povo de Deus a perder numa batalha simples, uma batalha contra um povo menor do que os israelitas. E dessa derrota, irmãos, a Bíblia diz, no verso 5 que nós lemos aqui, a Bíblia diz que o coração do povo tornou-se como água. O povo se desanimou por completo, porque havia pecado, irmãos, no meio do povo, por meio da vida de Acã, a sua desobediência. E sabe de uma coisa? Deus, Ele não se esquece das nossas pendências. Meu querido, não se iluda achando que você pode desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, flertando com o pecado na sua vida. Não se engane, não se iluda com isso não. O pecado de Acã, o pecado que este homem cometeu, é uma prova bíblica de que Deus abomina a desobediência. Romanos capítulo 6, verso 23, você conhece esse texto? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Irmão, cuidado com o pecado, querido. Pecado mata. Pecado mata a alegria, pecado mata a paz, pecado mata a esperança, pecado mata sonho, pecado mata comunhão com Deus, pecado mata oportunidade de felicidade. Quando nós pecamos, nós erramos o alvo e, consequentemente, na medida que vamos pecando, vamos ficando mais longe do alvo e perdendo em nós o vigor espiritual. John Wesley, um sacerdote anglicano, fundador do movimento metodista do século XVIII, ele disse certa vez o seguinte: da mesma forma que pequenos grãos de areia obscurecem a nossa vida, o menor pecado no nosso coração também impede o nosso mover em direção a Deus. Assim como um cisto no olho incomoda, o pecado também incomoda ao Senhor. Alguém já disse que para o nosso próprio bem, é muito melhor tratar o pecado como um animal selvagem, é muito melhor tratar o pecado como um animal feroz do que tratá-lo como um bicho de estimação. Cuidado com o pecado, querido. Pecado acaba com a nossa vida, pecado de fato coloca tudo em nossa volta e todos à nossa volta a perder. Eu olho para esse texto e aprendo uma segunda coisa: nós perdemos o foco da santidade quando insistimos em permanecer naquilo que Deus não se agrada. Perdemos a santidade como foco, como objetivo, como alvo da nossa vida, como prioridade, quando insistimos em permanecer naquilo que desagrada o Senhor. Olha o que diz os versos
13 a 20 dessa história, a Bíblia diz que Deus deu uma ordem a Josué, dizendo assim para ele: Josué, levante-se, santifique o povo e diga ao povo: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e acontecerá que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as suas famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado no fogo, ele e tudo que ele tiver, porque transgrediu o concerto do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez o povo de Israel se achegar, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas. E fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: meu filho, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faz confissão perante ele, e declara-lhe agora o que fizestes, não me escondas. E Acã então respondeu e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. É interessante, irmãos, que a palavra do Senhor aqui lida, ela exigia do seu povo mudança, abandono do pecado imediatos. O Senhor diz aqui: vocês não poderão vencer os inimigos enquanto no meio de vocês estiver o anátema. O anátema era aquilo que representava a maldição, simbolizava a maldição. E é interessante aqui percebermos a forma como Deus deu a Acã a oportunidade de ele se arrepender, confessar o seu pecado, abandonar a sua culpa, mas ele preferiu chegar nas últimas consequências. Deus ele pede que o povo dele se ajunte, se agregue, e daquele povo ele iria escolher uma tribo, oportunidade para Acã se arrepender. Deus escolhe a tribo de Judá e diz que daquela tribo vai escolher uma família, mais uma oportunidade para Acã abandonar seu pecado. Deus escolhe então a família de Acã, seleciona, isso por processo, que vai afinilando, processo seletivo de Deus. Primeiro ele pega a tribo, escolhe uma, pega as famílias, escolhe uma, pega uma casa e diz a Bíblia que ele escolhe um homem, e este homem foi acusado, este homem foi revelado àquele que sabe e que tudo está patente e claro diante dos seus olhos. Mas Acã preferiu esconder, enquanto pôde, foi guardando, não foi confessando, achava que um outro seria acusado no seu lugar. Irmãos, cada situação dessa, reunir uma tribo e separar uma família, reunir uma família, separar uma casa, reunir uma casa, separar um homem. Cada situação dessa foram chances para Acã confessar o seu pecado sem precisar do vexame.
Ele podia ter chegado para Josué na intoca, como se diz, só entre os dois, e dizer: Josué, tenho um negócio para te falar, pisei na bola. Deus mandou a gente não tomar dos despojos, mas eu tomei para mim. Me ajuda, como é que eu faço? Eu me arrependo. Mas não, irmãos. A história de Acã aqui me lembra muito o profeta Natã, lá em 2 Samuel capítulo 12, quando ele repreende Davi, quando ele peca com Batseba. Você conhece essa história também. Davi havia mandado matar o marido de Batseba, ficou com ela, engravidou a mulher, escondeu, acobertou, era rei, ninguém iria desafiá-lo, afrontá-lo, confrontá-lo, né? Mas Deus mandou o profeta Natã, e o profeta conta uma história para Davi, para desvendar, creio eu, para dar a chance a Davi de confessar. O profeta diz, Natã diz para Davi assim: Davi, certo dia havia numa cidade 2 homens, um rico que tinha cabeça de gado à vontade, e um pobre só tinha uma ovelhinha magra, cibita. Esse rico recebeu um viajante, e ao invés dele pegar do seu gado que ele tinha de sobra, ele pegou a cabritinha daquele pobre miserável. Davi se enche de fúria. Assim diz o Senhor: esse homem é passivo de morte, porque fez isso 4 vezes mais, ele tem que pagar pelo que fez. E aí Natã diz: Davi, esse homem é você. Como se essa história foi contada para você se arrepender, para você se identificar, para você se revelar, para você se acusar. A mesma coisa aqui, irmãos, na vida de Natã, de Acã. Só que às vezes o pecado está tão petrificado no coração da gente, o pecado está tão enraizado na nossa alma, que a gente, ao invés de se arrepender, ao invés de abandonar o pecado, nós ficamos cínicos, nós ficamos insensíveis, nós racionalizamos e tentamos explicar o pecado, ao invés de reconhecê-lo, admiti-lo, confessá-lo e abandoná-lo. Irmãos, a Bíblia diz, Provérbios 28:13, que aquele que encobre, aquele que esconde, aquele que camufla as suas transgressões, os seus pecados, este nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, abandona, esse alcançará a misericórdia do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, com todo carinho, amor, cuidado pela sua vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, não insista naquilo que Deus não aprova para você. Fuja daquilo que desagrada ao Senhor. Você sabia que às vezes fugir não é sinal de frouxidão? Nem sempre fugir é fraqueza, irmãos. Nem sempre fugir é covardia. Às vezes fugir é a maior demonstração de força. Às vezes fugir é a maior demonstração de coragem. Você se lembra de José, lá na casa de Potifar? A Bíblia diz que ele fugiu da mulher de Potifar. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, aconselha aquele jovem: Timóteo, foge das paixões da tua mocidade. Nem sempre fugir é fraqueza, às vezes é a maior demonstração de coragem. Por isso, fuja do seu pecado, saia dele. Deus não se agrada disso, querido. Eu tenho aprendido, já falei isso aqui na igreja pregando inúmeras vezes, já perdi a conta. Já falei aqui para os irmãos que o pecado sempre nos ajuda a fazer, mas ele nunca nos ajuda a esconder. Você sabia disso? Você quer pecar? O pecado vai estar do seu lado, o inimigo vai estar do seu lado para isso.
Porque o pecado sempre nos ajuda a fazer, mas ele nunca nos ajuda a esconder. Um dia, mais cedo ou mais tarde, isso vai ser revelado, irmãos. A Bíblia diz que todas as coisas estão latentes, patentes, diante dos olhos daquele a quem um dia eu e você haveremos de prestar contas. Um dia todo mundo vai saber. Um dia, e às vezes da forma mais vergonhosa, humilhante, Deus vai revelar. A Bíblia diz que o próprio Davi, lá no Salmo 32, após o seu pecado com Batseba, ele disse para o Senhor: enquanto eu guardei o meu silêncio, meus ossos se envelheceram pelo meu bramido todos os dias. Você quer um conselho? Não racionalize com o pecado. Seja um cristão consciente. Abandone esse pecado o quanto é tempo. Abandone isso enquanto Deus te dá a oportunidade. Hebreus capítulo 12, verso 1, a Bíblia diz que nós devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Meu irmão, se arrependa disso, que não agrada o Senhor. Admita, reconheça, confesse e principalmente fuja disso com a ajuda do Senhor. Amém? Eu quero orar pela sua vida nesse tempo especial. É interessante nessa história que o final de Acã, a Bíblia diz que foi trágico, irmãos. Quando o seu pecado foi confessado, ou foi notório, foi anunciado, a Bíblia diz, irmãos, que Acã, a sua família, até o seu gado, nem o gado escapou. Ele, a sua família, o seu gado foram apedrejados, depois foram todos queimados e foram mortos e amontoados num vale, num lugar chamado Vale de Acor. Vale de Acor. E dizem algumas fontes históricas que esse vale até hoje ainda existe lá em Israel. Ele é um dos caminhos que dá acesso à terra prometida. Interessante isso, né? Apesar desse vale ser um caminho, um acesso para um lugar tão bonito, terra prometida, passa pelo Vale de Acor, para um lugar tão bonito, terra que mana leite e mel, não é? A Canaã do Senhor. Apesar desse vale dar acesso a esse lugar tão bonito que é Canaã, o significado dele é tão feio, irmãos. O significado desse vale é tão pesado. A palavra Vale de Acor significa lugar da desgraça. Vale de Acor, lugar da confusão. Vale de Acor, lugar da infelicidade. E sabe de uma coisa? É exatamente isso que a gente acaba colhendo quando não se arrepende do pecado. É isso que a gente acaba recebendo no final, quando não busca santidade no Senhor. A gente colhe Vale de Acor, a gente colhe desgraça, a gente colhe confusão, a gente colhe infelicidade, porque enquanto cultivamos o pecado no coração, um dia a conta chega, e às vezes chega da pior forma possível, meu irmão. O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, Gálatas capítulo 6, ele vai dizer: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear,
isso também ele ceifará. E depois ele diz assim: aquele que semeia para a sua carne, para o pecado, na sua carne, no seu pecado, colherá destruição. É como se Paulo aqui no Novo Testamento dissesse o seguinte: olha, quem não se arrepende do pecado, acaba no vale de Acor. Quem não se arrepende do pecado, quem não busca santificação no Senhor, quem não abandona o pecado, acaba no lugar da própria destruição, no lugar da própria felicidade. Mas sabe de uma coisa boa que eu quero dizer para você nessa manhã? É que esse mesmo texto de Gálatas, no capítulo 6, onde ele diz que quem semeia na sua carne colhe sua destruição, nesse mesmo texto ele também diz que quem semeia no Espírito, quem semeia na busca pela santificação, este colherá do próprio Espírito a vida eterna. Amém, irmãos? Está tudo perdido para a gente não. Se você decidir nesta manhã abandonar seu pecado, confessar seu pecado ao Senhor, essa verdade ainda hoje vai ser na sua vida uma realidade. Decida nesta manhã semear no Espírito, decida nesta manhã buscar uma vida santa, e você vai colher, você vai lucrar do próprio Espírito a vida que Deus tem para você. Isso vale hoje, irmãos. Deus disse a Josué, lá no capítulo 3, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu creio nisso hoje. Apesar desse caos, apesar dessa pandemia, Deus pode hoje ainda fazer maravilhas em nossa vida, maravilhas em nossos planos, maravilhas em nossos casamentos, maravilhas em nossas igrejas, maravilhas em nossa comunhão com Ele, desde que busquemos santificação. E isso vale para hoje. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso vale hoje. Portanto, decida hoje confessar, decida hoje se arrepender, decida hoje abandonar, e você vai usufruir do perdão do Senhor. Ele é fiel, diz a sua palavra, Ele é justo, Ele vai purificar, Ele vai dar um basta, Ele vai se esquecer disso, Ele vai jogar no mais profundo dos mares. Segundo Crônicas 7,14, a Bíblia diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Irmãos, isso vale hoje. Deus pode, como sempre pôde e sempre poderá, Deus pode ainda hoje perdoar o seu pecado, mas você precisa confessar. Deus pode, Deus quer sarar a sua vida, sarar a sua família, sarar seu coração, sarar a sua mágoa. Ele pode isso trazer a você, mas é preciso antes um desejo de abandonar, um desejo de confessar, um desejo de buscar santidade ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa manhã na tua presença, Senhor. Obrigado por esta palavra que o Senhor traz ao nosso coração e nos faz entender que por vezes a fila não anda para nós. Não é porque a fila está grande. Às vezes a fila pequena também não anda, porque alimentamos pecados em nossos corações. Ó Deus, tem misericórdia de nós nessa manhã. Ensina-nos que o pecado traz um preço, e às vezes um preço muito alto, portanto não vale a pena continuar
tratando como bichinho de estimação, se ele é um bicho tão feroz, capaz de nos trazer a própria morte. Ó Deus, aprendemos nessa manhã que o Senhor não se agrada de pecados que nós guardamos, de pecados que nós ceifamos no coração, de pecados que nós tratamos, que nós cultivamos. É necessário consciência e, mais que isso, desejo profundo de voltar atrás. Que esta pessoa que ouve e ora comigo agora, independente do que tenha feito, da sua culpa, da sua atitude que não te agradou, independente do seu escorregão, do tamanho do descuido, leva pelo teu Espírito Santo ao convencimento, ao entendimento, à atitude de jogar isso fora. A conta vai chegar para ela, é questão de tempo. Tem misericórdia, Senhor, e obrigado por entendermos que nem tudo está perdido. Há solução em Deus para a nossa vida, há solução no Senhor para o nosso país, há solução no Senhor para o mundo, quando assim confessamos ao Senhor e abandonamos o pecado, crendo que o Senhor ouvirá, que o Senhor restaurará, que o Senhor curará, que o Senhor nos honrará. Faz isso, Pai, em nossas vidas, em nossa comunhão contigo, para que busquemos uma santificação maior, uma santificação mais intensa, uma santificação mais prioritária, uma santificação mais entregue ao Senhor, mais consagrada ao Senhor, mais aos pés do Senhor. Faz isso nesta vida, Pai, que ora comigo agora, a partir de então, da sua atitude, do seu quebrantamento, da sua humildade em confessar o seu coração ao Senhor. Que a graça de nosso Salvador Jesus Cristo, o eterno amor de Deus, o nosso Pai, as infinitas e divinas consolações do teu Santo Espírito sejam sobre esta vida, sobre este lar que ouve a tua palavra, que te confessa nesta manhã como Senhor, como Salvador. Seja a tua graça santificadora nesta vida, desde agora e para todo sempre, com teu povo. Eu assim te oro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Estamos terminando aqui o nosso culto. Que tempo especial, que maravilha esse momento aqui. E quero convidar você para hoje à noite estarmos novamente juntinhos, 18 horas, juntos aqui, adorando ao Senhor, a sua família, seus amigos aí em casa, todo mundo que está aí, coloca na sala para 18 horas celebrarmos ao Senhor mais uma vez, tá bom? Deus abençoe. Vamos ouvir mais uma canção e assim estaremos terminando o nosso culto nessa manhã. Fiquem na paz. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar todas as feridas.
mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com